Namaskar. Bom, hoje estou trazendo o tema da palestra, o tema dos sanskaras. Na minha visão, esse assim é um dos temas mais interessantes e mais importantes para a gente compreender no nosso dia a dia, para aplicação na vida prática mesmo, para entender o que acontece com a gente, o efeito das nossas atitudes e como isso reflete, reverbera, né, no nosso desenvolvimento. Bom, uma questão básica em relação a sanskaras é que ele tem uma relação muito forte, nós vamos falar um pouco disso, com o tema do karma, né? A gente já vai falar um pouco disso. Mas a base de todo esse olhar está relacionado com aquela visão da física de que toda ação gera algum tipo de reação, gera uma reação, né? Dentro da visão do Tantra, esse conceito ele é aprimorado, ele é aprofundado no sentido de que quando a gente pensa na física, a gente pensa numa reação externa. No Tantra, essa reação ela também ocorre no nível interno, ou seja, toda ação, independente de qual seja, ela também é um fenômeno mental e espiritual. Então, mesmo que essa ação não seja física, então, por exemplo, um pensamento, né? Algum tipo de ação ocorreu. Então, ela vai ter uma reação em algum momento. Então, enquanto karma, que é uma palavra assim que é, especialmente aqui no Ocidente, é usado é usado de um modo muito superficial, né? E de um jeito, sei lá, errôneo, bobo, não sei de que forma que nós podemos dizer isso. É, o significado da palavra karma em si é ação, né? Então, é ação. Karma é simplesmente, nesse sentido, a ação. Enquanto a palavra sanskara, o sanskara, ele é uma marca, ele é uma impressão na nossa mente. Ele é um movimento potencial da nossa mente, que pode ser expresso através de um comportamento, de uma ação, ou ele pode ficar só no nosso nível interno, né? No formato de um pensamento, de um sentimento, de uma sensação, né? Então, esses dois elementos eles estão muito vinculados, mas nesse sentido de que toda toda ação é também esse fenômeno mental ou espiritual, como por exemplo um pensamento. Eu posso pensar algo de alguém e isso me gerar sentimentos, me gerar um tipo de reação, né, interna, mesmo que isso não seja expressa no meu comportamento ou nas minhas atitudes. Então, essa ação ela vira esse potencial que pode ou não ser expresso externamente, tá? Dentro do Tantra, um exemplo que é utilizado nesse sentido é que o Sanskara, a gente imagina um balão, uma bexiga cheia. E aí, quando você põe o dedo na bexiga, ela afunda, ela distorce, né? Ela deforma um pouco. Essas marcas que você vai colocando, apoiando o dedo ali, nessa visão aqui do Tantra, especialmente desse livro aqui, né? A liberação da mente através do Tantra Yoga. Eles dão exatamente esse exemplo, que os sanskaras são essas marcas nesse balão. Numa outra linha, né, de meditação que eu já estudei, tinha um outro exemplo que eu gostava muito e eu guardei esse exemplo porque para mim ficou muito claro. Então você imagina que você tem um pedaço de madeira e aí você tem uma faca, um canivete, que você vai lá e fica passando essa faca, esse canivete naquele mesmo ponto, no mesmo lugar, assim, sempre.
o que que vai gerar ali? Vai gerar um sulcro ali, um buraco, né? E vai ficar aquela fresta. Então, essa madeira riscada, aquela marca ali, seria o sanskara, né? E a madeira em si, né, o pedaço todo, seria a nossa mente pura, né? O estado mais puro da mente. E aí a gente vai enchendo essa madeira de marcas. Para a gente limpar essa madeira, nós vamos precisar de um cuidado, né, especial para tirar essas marcas, lixar, polir, ter uma série de cuidados com essa madeira. Nós vamos ter que tratar isso com muito cuidado. E essas são as coisas, as nossas mudanças de comportamento, as nossas práticas espirituais, né? Nossos padrões de mudança nos padrões de pensamento. Então, eu gosto desse exemplo da madeira, porque ele vai, eu acho que ele vai um pouco além dessa marca da coisa do dedo no balão, porque o dedo no balão, você tira o dedo, é como se ele já volta, né? Algo nesse sentido. Então, o que demonstra esse exemplo da madeira é que é uma coisa mais trabalhosa. Eu preciso estar atento, eu preciso tomar um cuidado especial com aquilo, tá? Com essa questão dos karmas, né? Das nossas ações e dessas marcas mentais que são os sanskaras. E é interessante pensar, né, que, por exemplo, eu fui ali e passei essa faca, né? Então, é algo que eu gerei, o meu ego gerou, né? Toda vez que o meu ego gera alguma coisa, né, ele é a fonte de todas essas ações, meu ego vai, de alguma forma ou de outra, experimentar o resultado dessas ações, tá? E aí eu anotei um parágrafo aqui que eu achei interessante, que eu tirei daquele livro que eu mostrei agora há pouco. Quando se diz que cada ação causa uma reação igual e contrária, não quer dizer que teríamos que passar pelas mesmas experiências nas mesmas circunstâncias repetidamente. Ou seja, não quer dizer que é papum. Não aconteceu uma coisa aqui, vai acontecer a outra semelhante aqui. Eu bati e eu dei um soco e vou levar um soco, né? Não exatamente dessa forma. Vou continuar aqui. Como a ação humana é medida em termos puramente psíquicos, a reação também será. Ou seja, isso ocorre no nível psíquico. A, a pessoa passará por aflições ou desfrutará de boas reações com a mesma intensidade das ações originais. Ou seja, se eu propago bondade, se eu propago bons sentimentos, se eu vivo numa frequência elevada, sutil, né? Eu vou ter essas boas reações de volta em algum momento, né? De alguma forma que não exatamente da maneira que eu expressei, pode vir de diversas outras formas. Só para concluir, e isso não significa que as condições externas tenham que ser semelhantes. É exatamente isso que eu falei agora, né? Então, um exemplo prático. Imagina assim que eu fui lá e roubei alguém, certo? É, Em algum momento da minha vida, pode ser dessa vida ou de vidas futuras, por exemplo, uma vida posterior, eu vou viver a sensação e a aflição que eu gerei em quem eu roubei. Eu vou viver aquilo, eu vou sentir aquilo de alguma maneira. Não necessariamente que eu vou ser roubado. Às vezes eu posso ter a impressão de que alguém tentou me enganar e é, eu tive a sensação que levaram algo de mim. Então, a sensação, essa aflição psíquica, essa reação psíquica, ela vai ter uma semelhança com o sentimento que teve a pessoa que eu roubei, por exemplo. Então, é nesse sentido que ocorrem os sanskaras, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de sanskara e fala de ações,
Nós podemos definir as ações em dois tipos, principalmente. As ações originais, que são as ações que foram originadas em mim, né? No meu ego. Então, tem o sentimento de eu faço. Essas ações, todas elas, que são originais, nesse sentido, originadas no meu ego, elas deformam a minha mente, elas geram essas marcas, né, na minha mente. E isso tem um sentido de alguma forma de desconexão com Deus, desconexão com o todo, com a energia suprema, né? Então, essas são as ações originais. E aí os outros tipos de ações são as derivadas, são as ações derivadas. Essas ações derivadas, elas não provêm de mim, elas provêm dessa consciência superior, elas não vêm da minha vontade de indivíduo, né? Elas são ações conscientes, mas dentro dessas ações conscientes, eu me percebo como instrumento dessa entidade suprema, desse todo, né? De Deus. Eu sou instrumento de Deus nesse sentido. E aí, essas ações, elas nos colocam nesse fluxo, nessa conexão com o todo. E a nossa mente retorna ao estado original, aquele estado original de pureza. Aquele exemplo que eu dei da tabuinha de madeira purinha, limpinha, né? Isso vai limpando os nossos sanskaras, as nossas marcas mentais. E aí, sobre essas marcas mentais, né, sobre os sanskaras, nós podemos defini-los também assim como nós definimos as ações em originais e derivadas, nós podemos definir os sanskaras em três categorias principalmente. Principalmente não, em três categorias, que são os sanskaras inatos, os impostos e os sanskaras adquiridos. Tá, vamos lá, vamos falar de cada um deles. O que são os inatos? São as nossas tendências mentais herdadas de vidas anteriores, por exemplo, que moldam o nosso corpo, a nossa mente, é, de diversas formas. Por exemplo, eu posso nascer com um corpo extremamente saudável e ter uma vida extremamente saudável por influência desses sanskaras inatos que vieram de vidas passadas. Ou eu posso ser uma pessoa doente, que adoece fácil, que tem uma série de fragilidades, tal, e isso também pode ter vindo dessas vidas anteriores. Ou seja, esses são sanskaras inatos. Outros exemplos, por exemplo, eu nasci com uma fobia muito grande, ou tenho gostos muito específicos e peculiares. Eu nasci com habilidades especiais, eu sou superdotado, fui uma criança super inteligente, continuo acima da média na minha vida adulta. Então, todas essas coisas vêm dessa categoria dos sanskaras inatos. Defeitos de nascença, etc. Por aí vai. E aí, na segunda categoria, nós temos os impostos, né? Os sanskaras impostos. Que são o quê? São os sanskaras impostos pela nossa sociedade, pelo ambiente que nós vivemos, pela nossa cultura, pelo tipo de educação, pela religiosidade da nossa cultura, pelos hábitos sociais da nossa cultura, né? E aí cada região, cada local tem muito disso, cada grupo que a gente participa tem muito disso. Então, os sanskaras impostos, eles vêm dessas influências sociais, né? E eles acabam influenciando muito, né, moldando a nossa personalidade. Um ponto fundamental, né, dentro disso, é interessante destacar que as formas de nacionalismo, de sexismo, de machismo, todas essas coisas, elas vêm desses sanskaras impostos, né? Então, é por isso que dentro do Tantra se fala muito da justiça social, da ação, de ter uma coerência na nossa vida social e contra determinadas coisas da nossa sociedade
que são prejudiciais para as pessoas e para a sociedade como um todo, né? Que podem ser rompidas. Então aí vem a importância de você manter um alinhamento com os ensinamentos do Tantra, especialmente com yamas e niyamas, né, que nos ajuda a manter interna e externamente equilibrados com esse caminho, com essa escolha, com essa ideologia de romper com esses padrões, né, com esses padrões de homofobia, machismo, sexismo e essas coisas que eu já citei, tá? O terceiro tipo, o terceiro, né, e último tipo de sanskara são os sanskaras adquiridos, que são aqueles que são resultados das nossas próprias atitudes, das atitudes do nosso ego. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente do roubo. Eu fui lá e roubei alguém. Quem fez isso? Foi o meu ego. Eu que fiz. Ele não veio de uma vida passada, ele não veio de uma imposição social, ele veio usando esse exemplo de uma falha do meu caráter, né, do meu ego, né? Então, os sanskaras adquiridos são os que a gente vai adquirindo no decorrer da vida com as nossas atitudes, né? Então, são as reações que vão sendo acumuladas a partir desse tipo de ação, tá? É, bom, esse tema eu considero muito profundo e muito interessante a gente fazer reflexões mais profundas sobre eles. Só que eu acho interessante já parar um pouco por aqui, porque ainda tem muita coisa a ser dita. Eu acho importante a gente trabalhar agora só com o entendimento do que são os sanskaras e essa relação com o karma que a gente fez aqui, tá? Ah, seria possível ter uma parte 2 dessa palestra, né? Vamos ver se isso acontece ou não. Então, mas nesse sentido, então, só para a gente fechar, esse é um tema muito importante porque a compreensão dele pode trazer uma série de ressignificações aos nossos padrões de comportamento, à nossa relação com a nossa prática espiritual, à nossa vida social, o modo como a gente se relaciona com as pessoas, o tipo de grupo de pessoas que a gente frequenta, os lugares da sociedade que a gente frequenta. Eu sinto que tem uma relação muito forte com tudo isso e que é um ponto que, se bem compreendido, pode gerar grandes e positivas transformações na nossa vida. Bom, então vamos encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado desse tema e que possa ser relevante para você. Namaskar.